a gente vai falar sobre modelos de Cloud Compute, tá? Principalmente do modelo IaaS, que é Infrastructure as a Service. Esse modelo, pessoal, nada mais é do que a parte computacional da cloud. Ou seja, você consegue lá, nesse modelo, criar máquinas virtuais, armazenamento, redes e trabalhar com sistemas operacionais. Lá dentro, você vai conseguir ter a parte de segurança também, tá ok? Nos hábitos públicos, você tem aí a Amazon, que trabalha que é a AWS, né, que trabalha com a cloud pública, a Microsoft Azure e Google Cloud, tá ok? Eu vou falar um pouco agora de PaaS, que é a Plataforma as a Service. Esse modelo aqui, ele é uma plataforma de desenvolvimento sob demanda, tá bom? É onde o analista ele consegue desenvolver através de uma aplicação dentro da cloud. Então você, por exemplo, às vezes você fala, eu quero eu quero poder desenvolver dentro de uma cloud. Então você vai conseguir instalar lá o C Sharp, o Python, o PHP e você vai conseguir trabalhar com essas ferramentas através da cloud. Lá dentro você tem toda uma plataforma de DevOps, ou seja, você consegue ali criar a integra contínua para o seu cliente. Seu cliente vai ver todo o desenvolvimento ao vivo, tá? Então lá você vai ter banco de dados, vários tipos de linguagens de programação, tá bom? Essa é a parte de PaaS. Quando você termina uma aplicação, você já vai começar a utilizar o modelo SaaS, que é Software as a Service. Que esse modelo nada mais é quando você termina um software e você já entrega para o cliente. Então, o cliente, a partir desse momento, ele vai começar a pagar através do seu uso. Ou seja, se você tem um site, que o site começa a vender muito, ele exige muito processamento, e você vai começar a pagar através do processamento, do tempo de uso, de memória, esse tipo de situação, tá? Mas também, hoje em dia, a gente tem, por exemplo, aplicações que já são prontas. Por exemplo, o Office 365, que é da Microsoft. Lá dentro você compra a licença, né? E todo o poder computacional, toda a maneira de se trabalhar está lá dentro. Então, ele é uma aplicação de cloud já pronta, tá? Que é SaaS. E o Google Cloud também. A gente tem aí o Google Cloud Apps, que ele também tem algumas ferramentas lá dentro que você pode trabalhar, tá? O Gmail, por exemplo, a gente tem na forma free, das formas pagas aí para as grandes empresas, para as empresas aí também, que faz parte do modelo SaaS, tá ok? Agora, o que a gente vai... Agora a gente vai para a parte de tipos de Cloud Compute. Quais são os tipos de Cloud Compute? Hoje a gente tem alguns tipos que são clouds nuvem privada, nuvem pública, comunitária, desculpa, nuvem pública e nuvem híbrida, tá? Falando um pouco de nuvem privada, pessoal, é quando você cria uma nuvem, por exemplo, você pegou o OpenStack e você queria criar uma nuvem na sua empresa, tá? Com alta disponibilidade, enfim. Então, você tem a nuvem privada, onde só sua empresa utiliza essa nuvem, tá? Ela é gerenciada pela sua própria organização. A nuvem comunitária é, por exemplo, assim, você tem o OpenStack, você e uma empresa se juntou, vocês têm ideais comuns, ideais iguais, e vocês precisam criar uma cloud comunitária, onde as duas empresas vão se ajudar no seu desenvolvimento, tá? Então vocês têm ideias comuns, ideias iguais. Então aí as empresas elas conseguem dividir custos, tá? Entendeu? Então você consegue aí, que é gerenciada pelo grupo de organizações, pelo grupo das organizações, tá? A nuvem pública, você já sabe que é a Google Cloud, Azure, AWS. Então essa aqui você pode gerenciar individualmente, né? Os indivíduos que acessam lá seu ambiente, os analistas. Ou seja, a sua empresa, vamos dizer que você contratou o desenvolvimento de um especialista. Esse especialista, ele vai ter lá todo um ambiente de desenvolvimento. Quem gerencia essa parte é a sua própria empresa. Então, ou seja, o analista da sua empresa ele vai gerenciar a parte de infraestrutura de nuvem pública e você vai mandar pro especialista em desenvolvimento só aquilo que ele precisa acessar e só aquilo que ele precisa trabalhar. Então, essa parte é a nuvem pública, tá?
Nuvem híbrida é onde você junta nuvens privadas e nuvens públicas. Ou seja, se você... Só que assim, tem um custo muito alto para isso, porque você manter uma nuvem híbrida, que é, por exemplo, uma nuvem privada junto com a nuvem pública, isso tem um custo muito grande. Mas a questão de segurança, eu acredito que seja maior. Ou seja, vamos dizer que você tem uma infraestrutura toda pronta, né? Só que seu site tem dia que ele tem ele topa aí muito processador e você precisa orquestrar para a nuvem pública. Você consegue fazer a orquestração, um provisionamento para a nuvem pública. Ou acontece algum incidente de segurança, alguma coisa aconteceu, algum hacker invadiu e derrubou todos os seus servidores, você consegue fazer a orquestração para a nuvem pública. Essa é a nuvem mais segura que eu acho que hoje em dia existe, tá? Aqui tem um link que vocês podem acessar e verificar sobre algumas coisas que tem aí nessa questão de tipo de cloud compute, tá? E agora a gente vai saber, pessoal, o que realmente é o OpenStack, tá ok? O OpenStack, pessoal, ele surgiu através de uma empresa chamada Rackspace, na verdade, juntamente com a NASA. Então, em 2010, eles tiveram uma ideia de criar uma nuvem privada, onde a própria empresa pudesse administrar, tá? E, na verdade, quem administrava essa nuvem era a Rackspace para a NASA, tá? Algumas empresas vêm trabalhando para melhorar e até implantar alguns serviços no OpenStack, que seria a HP, Huawei, IBM, Intel, Red Hat, né, que agora a IBM comprou a Red Hat. Então, eles trabalham com esses tipos de serviço. Tanto que a Red Hat ela tem certificações de validação, certificações da própria OpenStack deles mesmos, tá? No Brasil, hoje ainda é muito novo, né? Mas, por exemplo, a UOL ela já utiliza a parte de OpenStack. Quase toda a sua infraestrutura, quando eles querem, tipo, por exemplo, criar um armazenamento, um storage aí para um cliente, eles já conseguem criar sistemas operacionais, eles já estão conseguindo vender serviços através do próprio OpenStack. Eles têm, por exemplo, a Mandic. A Mandic ela trabalha hoje com OpenStack, Azure, por exemplo, até virtualizações eles trabalham. Todo tipo de virtualização, cloud computing, essas coisas, eles trabalham com todo esse tipo de serviço. E, por exemplo, o cliente precisa contratar, em vez de ele colocar um colocation, alguma coisa, eles conseguem contratar um ambiente mais barato com o OpenStack. Né? Eu trabalhei em uma empresa que a empresa ela contratou, ela precisava de alguns serviços, máquinas virtuais, dentro de um ambiente, só que não tão caras, né? Então elas começaram a colocar no OpenStack. A empresa deu possibilidade de ela utilizar cloud público e cloud privada. Aí o pessoal escolheu por cloud privada, que no caso seria o OpenStack, porque seria mais barato o custo, né? A Cepron hoje ela trabalha também com quase todo o seu ambiente com OpenStack, tá? A SUSE, pessoal, aqui é uma das precursoras de Linux aí, ela fez uma pesquisa e apontou que 81% dos profissionais dos setores de tecnologia da informação de grandes empresas têm a intenção de utilizar o OpenStack na sua empresa, tá? Então isso pode mudar. Hoje em dia o pessoal ainda não utiliza muito porque ainda não tem muitos especialistas no mercado, né? E algumas pessoas ainda têm medo de implantar, tá? Mas eu acredito que vai ser igual o Python. O Python que nasceu em 1900 e bolinha e só vieram começar a utilizar ele. É uma das ferramentas mais utilizadas agora de 2017 para cá. Então vai haver uma necessidade algum dia de ter uma nuvem privada. E quando bombar, a OpenStack ela vai bombar e vai aí ajudar muitas empresas nesse quesito. O OpenStack, como ela é combinada? O OpenStack, pessoal, ela é combinada com um monte de ferramentas que a empresa criou. Ou seja, ela tem um monte de ferramentas. Por exemplo, ferramenta de armazenamento, que seria o Cinder. Ferramenta de segurança, que seria o Keystone. Ela tem um monte de ferramentas. Então, por exemplo, se você tem uma empresa e você precisa implantar uma ferramenta no OpenStack, você pode criar a sua ferramenta, fazer a implantação no OpenStack e o OpenStack, através disso, começar a trabalhar com a sua ferramenta, né? Então, ela tem muitas ferramentas mesmo, tá? Bom, eu vou parar por aqui. Próxima aula eu volto com vocês. Grande abraço.